Fala, rapaziada, como vocês estão? E vamos começar aqui no vídeo de hoje, o meu guia de iniciantes, tá? Esse aqui vai ser o primeiro vídeo de uma saga provavelmente longa, e como a semana hoje tá um pouco mais calma no game, eu resolvi iniciar esses guias, tá? Eu vou trazer, vi até um comentário em algum vídeo meu, de invés de fazer tudo compilado num vídeo só gigantesco, eu vou criar mini vídeos abordando certos assuntos, tá? Esse aqui provavelmente vai ser o maior de todos que eu vou gravar primeiro, porque é o assunto mais complexo de tudo que eu quero conversar com vocês do game. E, historicamente, é onde eu vejo onde tem mais problemas de conhecimento da galera, tá? Esse aqui vai ser, então, eu vou falar tudo o que eu sei sobre equipamentos do game, tá? É um assunto longo e é um assunto muito detalhado, tá? Então eu vou passar aqui vários conceitos com vocês nesse vídeo. Eu quero que os outros vídeos desses guias que eu vou criar e eu quero colocar numa playlist do canal para ficarem juntos. Eu quero que eles sejam vídeos curtos, mas esse aqui não tem como, tá? Esse aqui vai ser um pouco mais longo porque eu quero destacar bem como que funciona a parte de equipamentos e tudo que eu sei eu vou falar nesse vídeo aqui. Tem boas práticas, coisas que eu não faço, que eu deveria fazer, que eu quero falar também. Então, vamos falar de equipamentos, que é um assunto longo, tá? Eu não vou detalhar assim, nossa, todas as funções que você pode fazer em equipamentos, mas eu quero abordar tudo que eu julgo que é muito importante, tá? E aqui vocês podem ver que minha conta, eu jogo esse jogo desde o terceiro dia de jogo, eu tenho quase, acho que daqui 2, 3 meses eu vou fazer, 2 meses e pouquinho, eu faço 3 anos de jogo. Então, assim, eu já farmei muito. Eu provavelmente sou uma das pessoas dos que mais farmam do jogo como um todo. Claro, eu não tô entre os mais top farms do jogo da história, mas eu, assim, da comunidade como um todo, eu tô entre os tops, assim, de farm, tá? Desde o começo do jogo, eu farmo muito porque eu sou muito competitivo na GVG e o farm é a base da sua conta para você ter uma conta forte, você precisa ter bons equipamentos, tá? Isso demora um tempo para você farmar isso, tá? Teve coisas que melhoraram muito isso, tá? Do começo do jogo para cá, mas de forma geral, como você adquire equipamentos, tá? Hoje a gente tem duas grandes formas, tá? De forma assim, eu estou resumindo, agrupando, tá? Pelo farm, que você gasta estamina ou as chaves aqui da masmorra de equipamentos, que hoje não gasta mais estamina, mas antigamente gastava, ou da forja. Só que a forja, normalmente, pra você pegar o grosso dos materiais, vem do farm, tá? Então o farm em si, dos estágios aqui, é onde vem basicamente todos os equipamentos, tá? Tirando coisas bem pontuais, não recomendo nenhum pacote da loja que tenha equipamentos envolvidos, são todos ruins, tá? Não caiam nesse bait, principalmente quem tá no começo do jogo, que às vezes vai falar, pô, vou comprar um equipamento vermelho, vai mudar minha conta. Não faça isso, cara. É mais fácil você progredir ali no jogo até o 19, que os estágios 19 que eu já vou falar, para você começar a farmar equipamento indie game, que é os equipamentos vermelhos, tá? E é isso. Então, assim, a gente adquire equipamentos dessas três excursões, principalmente, e as masmorras, tá? Vai ter uma masmorra daqui. Eu sei que é um guia que vai ficar a longo prazo aqui no canal, mas, tipo, acho que uma semana menos vai ser a masmorra de equipamento 3, tá? Então em breve vai ter mais uma masmorra aqui, já falo delas, mas as três formas principais são as incursões de equipamento, incursão de equipamento 1, 2 e 3. A 1 são equipamentos do lado esquerdo, tá? Então normalmente a arma e a armadura você pega aqui, e a gente tem sets de 3 tiers de raridade, tá? No farm a gente só pega até o tier 2, tá? Mas na verdade tem até esse tier, sei lá, tipo, chama tier 0, né? Tem o Tier 1, o Tier 2 e o Tier 3. O Tier 3 é só na Forja. O próximo assunto é Forja, tá? Mas assim, a gente tem esses farms aqui. Você vai. Conforme eu pegar Gear Incursão de Equipamento 1, né? Em inglês é Gear Dungeon, por isso que às vezes eu misturo um pouco, galera. Mas aqui, conforme você for passando os estágios, no começo só dropa equipamento azul, tá? Que são equipamentos que você vai usar e depois vai usar nunca mais, tá? Depois, na verdade, assim, tudo que a gente for farmando aqui, pouca coisa você vai usar a longo prazo, tá? São os equipamentos vermelhos que realmente ficam a longo prazo. Então, assim, você vê várias fases aqui dropando equipamento azul, elas são bem fáceis, galera. E
aumento de dificuldade é bem baixo, tá? Entre uma e outra, por isso tem um monte, tá? Daí você vai farmando equipamento azul aqui, daí do nada, acho que na 13, a gente vai pro primeiro Tier 1, tá? E a gente tem um saltozinho aqui de PB já um pouquinho maior, recomendado. Então aqui é tudo progressão no jogo, você vai farmando, vai pegando equipamento azul, vai colocando. Isso aqui é rápido, galera, tá? Principalmente hoje no jogo, que a gente tem mais sistemas, os personagens estão um pouco mais fortes, os personagens novos são mais fortes também, eles conseguem meio que passar dos estágios básicos com mais facilidade que quem passava lá atrás, quando o jogo lançou, por exemplo. Então aqui chega no 13, a gente começa a dropar Tier 1, poucos equipamentos Tier 1 e Tier 2, eles estão sendo usados mais para funções específicas, tá? Mas assim, no 13, aqui já tá dropando vermelho. Interessante, porque antigamente era um pouquinho diferente, tá? Mas a partir, se não me engano, Nossa, eles mudaram até um pouquinho. Do 18 só dropa vermelho. Então o ideal é você progredir até o 18 para você parar de dropar equipamento amarelo para baixo, tá? Equipamento amarelo para baixo, considere equipamentos de progressão, tá? São equipamentos que você, assim que você começar a farmar os estágios do endgame, vamos chamar assim, que é os estágios que só dropa vermelho, você vai começar a. Você pode deletar todos os amarelos, tá? Eu não vejo. Assim, tem um ou outro amarelo que faz uma coisinha diferente que os outros não fazem. Até tem, galera. Mas assim, hoje no endgame ninguém usa mais equipamento amarelo, tá? Há muito tempo, tá? Existem umas pequenas coisinhas que tem um diferencialzinho, mas é muito pequeno, não vale a pena, tá? Então assim, a partir do 18 é onde o farm começa de verdade, porque assim, todos os equipamentos que a partir do 18 você for pegando, eles podem ficar na sua conta hoje pro resto da vida, tá? Claro que aqui no 18 a gente só dropa set Tier 1 primeiro, são sets que eles não têm, eles são um pouco mais fracos, tá? Os sets Tier 2 são um pouco melhores e o Tier 3 são um pouco ainda melhores ainda, tá? Então, a partir do 19, eles até mudaram isso, era a partir do 19 que só dropava vermelho, eles colocaram 18, mas com Tier 1. Legal que eles mudaram isso. E a partir do 19 você começa a dropar Tier 1 e Tier 2, tá? Tier 2 provavelmente são melhores, tá? Claro, você pode ter um Tier 1 com status roletados super altos, por exemplo, força vital aqui, que dá 25% de HP. Daí tem um outro Tier 2, que é o Guerreiro Imortal, que dá 25% de HP e 10% de defesa. É o bônus de 7 desse setzinho aqui. Então assim, você pode ter um força vital que tá com os outros rolls internos do equipamento maiores. E pode ser melhor que um Tier 2, claro. Só que assim, por base, dois equipamentos muito similares, o Tier 2 vai ser melhor, porque ele dá mais stats, ele dá 10% de defesa a mais, tá? Então segue um pouco essa lógica, tá? Você vai ver que Tier 2 tem poucos sets e Tier 3 também tem poucos, tá? E Tier 1 você vê que tem bastante opções. Isso vale para as outras dungeons também, tá? Principalmente as outras que tem mais opções ainda. Então assim, tem sets aqui, por exemplo, esse aqui dá 75 velocidade de ataque. Se você vê aqui o Senhor da Guerra, ele dá só 30. Então, assim, esse aqui dá 55 de ataque a mais que o Senhor da Guerra. Só que o Senhor da Guerra dá 25% de ataque, que é muito bom, melhor para DPS do que esse aqui. Só que, sei lá, vai que por algum motivo você está usando um personagem que quer rodar uma velocidade de ataque absurda. Isso era muito comum para GVG bem antigamente, tá? Que tinha personagem que você queria rodar um valor absurdo de ataque speed por algum motivo. E usar o furacão, por exemplo, era uma opção viável, tá? Hoje, como saiu o Tier 3 há sei lá, mais de um ano atrás, o Tier 3 meio que tá bem acima dos Tier 1. Então o Tier 1 cai um pouco para desuso, mas não total desuso, tá? Porque a gente tem uma utilidade muito única pro Tier 1 que a gente vai falar bem mais pra frente no vídeo. Então, beleza. Então, o farm de verdade, galera, começa aqui no 19, 18 também já começa a ficar mais interessante, mas o 19 é onde começa o farm real. Daí do 19 ao 24 é a mesma coisa, tá? Só aumenta o drop. A gente não sabe os drops internos aqui, se tem mais chance de mítico no 24 do que no 19, mas você vê que os drops são muito iguais, mudam os números, claro, dessas coisas extras que dropam aqui, mas o foco é equipamentos. Então, assim, do equipamento, você vê que não muda nada nos ícones. Né? Dos outros números até aumenta, dos equipamentos, não. Continua vermelhinho igual. Existe uma teoria que melhora os drops de equipamentos
nos estágios mais para cima, mas é muito difícil ver se isso acontece de verdade ou não, tá? Mas é isso. Incursão de equipamento 1, equipamentos da esquerda. Já já a gente vai para os personagens falar disso, que é esquerda e direita ali. Então, equipamentos da esquerda, Gear Dungeon 1, e tem o set, quando você usa duas peças da incursão de equipamento 1, você monta um set e você tem esse efeito adicional no seu personagem, tá? Incursão de equipamento 2 e 3 são equipamentos para direita do personagem. A 2 aqui dropa 3 Tier 2 e uma porrada de Tier 1. Dropa 6 Tier 1. Tudo pro lado direito do personagem, que é o anel, o colar e o bracelete, tá? Então tem esses sets, você precisa de 3 peças para te fazer esse efeito do set. E aqui a mesma coisa, Tier 2, Tier 3, a mesma estrutura aqui de drop do outro. Do 18 já começa a dropar vermelho, mas só Tier 1. 19 é onde dropa só vermelho do Tier 2 também, tá? Hoje, assim, sendo sincero, mas o salto, você pode ver que o salto de PB recomendado 18 para 19 é grande. Hoje, galera, vou te falar que pela circunstância que está no jogo, o equipamento Tier 1 muitas vezes é mais interessante que o Tier 2, tá? E eu vou explicar mais pra frente no vídeo, porque é um conceito um pouco mais complexo do ponto que a gente tá aqui. E é isso, tá, galera? Aqui o farm vai, teoricamente, vai melhorando o drop da mesma forma, equipamento da direita. Incursão de equipamento 3, mesma coisa, só que outros sets. Então, a mesma coisa do equipamento de incursão de equipamento 2, só que na 3 são outros sets, tá? Os sets da 3 são melhores para DPS, tá? Principalmente os Tier 2 aqui, Tier 1 também. Enquanto da incursão de equipamento 2, a gente tem set para suporte, que é esse do revigoramento. Tem esse set selvagem imortal, que é um set novo, que é para personagens meio híbrido, tanque e dano. São pouquíssimos personagens que são bons com esse set hoje. E o Ira Ancestral. O Ira Ancestral é muito conhecido por ser o melhor set para PB, tá? A gente vai falar disso nesse vídeo também. O que é um set para PB e o que é um set para você fazer conteúdo, tá? PB é um pouco mais complexo, a gente vai ter eu vou falar bastante quando a gente for falar de PB, eu vou tentar detalhar melhor, tá bom? É isso, então aqui Tier 1 e Tier 2. Normalmente incursão de equipamento 2 tem sets tanques também, como o Guardião, tá? Tem sets muito estranhos, como a Geleira, é um set muito estranho, ninguém acho que usa para nada muito útil Geleira, tá? Mas tem sets estranhos Tier 1. Os Tier 1 normalmente são bem ruinzinhos se você quiser usá-los, mas eles são bons se a gente for pensar em Forja, tá? Que a gente vai falar depois. E o Incursão de Equipamento 3 é a mesma coisa, mas são os bons sets ofensivos, tá? Quando você chegar no estágio 19 da Incursão de Equipamento 3, esses sets Alma Arcana e o Rugido Infernal são muito, muito, muito bons, tá? Muito fortes esses sets, são sets que você vai usar em muitos DPS, tá? Qual a diferença dos dois, assim, básica? O Rugido Infernal você vai usar para personagens que dão auto-ataque, tá? Ataque básico. Então, às vezes tem um personagem que no ult dele, ele melhora o ataque básico. Quem são esses personagens? Tipo, Cetran, que ele vira um modo e começa a atirar mais rápido. Ele tá batendo ataque básico ainda. Lady Alexandra, ela se beneficia legal também do Rugido Infernal. Isso é um personagem bem avançado. Silas, um personagem que no ult ele melhora o ataque básico dele. Então, esses são os sets que você usa para personagem de ataque básico. Você usa pouco até o Rugido Infernal. E o set mais versátil para DPS ali no mid-game. Mid-game entrando no endgame é o Alma Arcana, que ele é válido basicamente para todos os personagens. E ele é um set bugado, galera. Isso é uma coisa que eu acho que foi um pouco perdido aí de conteúdo lá no começo do jogo. O Alma Arcana ele é bugado. Por quê? O feito dele é cada vez que uma ultimate é lançada, aumenta permanente o dano em 10%, acumulando 5 vezes. Então você lança o ultimate 5 vezes, o personagem de Alma Arcana ele vai ter 50% de dano extra até o final da luta. Então ele entra na luta sem dano nenhum extra, deu 5 ultimates, ele tá com 50% e para em 50%. Enquanto o Rugido Infernal, ele já aumenta de cara 40% do dano de ataque básico. Se o seu personagem só dá ataque básico, ele já tá com 40% de dano extra, tá? Dano de ataque. E qual que é o ponto aqui do Alma Arcana, galera? Que isso aqui já é discutido que é bugado desde o começo do jogo. E os devs, acho que eles só consideraram e deixaram assim, tá? Qualquer ultimate que você usa, não precisa ser o próprio personagem
que tá dando ultimate pra ele ganhar o bônus da alma arcana. Então você coloca um personagem, joga um personagem em campo, daí você dá 5 ultimates de outros personagens que já estão no campo. O personagem que acabou de colocar na alma arcana, ele já vai estar com 50%. Tá? Ele funciona assim desde o lançamento do jogo. No começo do jogo, pela descrição, todo mundo achava que era o próprio personagem que ultar 5 vezes, mas foi descoberto que qualquer personagem ultando aumenta o dano do personagem com a alma arcana, ele conta, tá? Então é muito fácil você estacar uma arcana muito rápido, você deixar ele 50% bem rápido, tá? É isso, eu não vou entrar muito em detalhes dos sets Tier 1, porque eu acho que não vale a pena, tá? Vale a pena só na parte final, parte mais pra frente que eu quero comentar. Mas vamos de equipamento 1, 2 e a 3 que vai sair, dropa também sets Ancient normal, como todos os outros, pode dropar qualquer set, vocês podem ver aqui, dropa todos os Tier 2 e os Tier 1 e dropa Tier 3 também, tá? Mas como não identificado aqui, se eu não me engano. Então, esses não identificados é algo que a gente vai ver lá na Forja, que a gente pode identificar esse item, ele tem um efeito adicional nesse item, tá bom? Além desses outros materiais aqui, mas dropa os equipamentos também. A gente tem entradas limitadas por mês aqui, nesse aqui, de 100. A gente ganha 100 chaves por mês, essa chave da masmorra 1 e da 2 e da 3 eu imagino que vai ser igual por mês, ganha 100 entradas de graça, que não custa estamina para farmar, o que é ótimo. E a gente ganha essa chave coringa aqui, essa chave mestra, que você pode usar para farmar também. A gente ganha eventos, ganha em algumas lojas do jogo, mas normalmente não é muito, mas a gente ganha eventualmente essas chaves jogando o game naturalmente. Tá? Então essa é a forma primária de obtenção de equipamentos. E a gente também ganha, aqui se vocês olharem na recompensa a partir da, acho que da 19, a gente começa a ganhar esses escamas incandescentes e tecido sangrento, tá? Isso aqui a gente usa na Forja, que a gente vai para lá em breve. Então vamos lá para outra forma de obter equipamento, que é através dessa Forja. Então farmando você pega esses recursos aqui e você forja. Na Forja só dropa Tier 3, tá? Que é ótimo, galera. Que aqui vai dropar esses sets Tier 3 e aqui só na Forja dropa equipamentos exclusivos também, tá? Que são muito, muito bons. Normalmente são muito definidores de personagem também. Que são esses aqui, por exemplo, o Yovar, esse que é o ícone do Yovar, ele tem um exclusivo que se o Yovar estiver usando essa arma do Yovar que você pode forjar, ele vem com esse efeito adicional aqui. O Yovar vai ter esse efeito que só proca, só funciona no Yovar. E os desenvolvedores vêm criando vários equipamentos exclusivos e colocando no jogo, tá? Então do lado esquerdo, o Tier 3 do lado esquerdo, a gente tem todos os personagens aqui que hoje tem um exclusivo que pode dropar aqui. A chance é baixa de dropar. Quer dizer, não é tão baixa, só que tem, sim, tem tantos exclusivos, principalmente do lado direito de equipamentos, que olha quantos exclusivos tem. Tem bastante e eles vão adicionando mais. Então é difícil pegar algum específico e tem que vir com os status bons, tá? Já vamos falar de status, tá? Além de exclusivos de personagem, tem exclusivos de facção. Então dropa, sei lá, esse aqui é um novo que saiu há pouco tempo aqui que eu tô gravando esse vídeo, mas tem esse anel do árbitro supremo, tá? Que se o personagem usando ele é um árbitro, ele tem da facção árbitro supremo, ele tem esse efeito aqui embaixo adicional de 5% de ataque e 5% de HP máxima, que é um dos melhores efeitos, tá? Entre os outros de facção, esse é um dos melhores, tá? É muito bom. Então é isso. Os exclusivos ele tem um efeito adicional pro personagem e é isso, tá? E assim, o exclusivo você pode ver assim, o do Silas vem nesse set aqui Tier 3 específico. Então Silas, por exemplo, que é esse carinha aqui, ele só tem desse set aqui, ó. Não vai ter desse outro set. Aqui tem outros personagens, tá? Não tem hoje nenhum personagem que tem de ambos os sets ofensivos do Tier 3 um exclusivo. Normalmente eles colocam de um set só por enquanto. E Asas da Graça é o Tier 3 de suporte. Tem alguns personagens aqui de suporte que tem um exclusivo deles também, tá? E aqui tem um exclusivo de suporte da Guarda Vigilante também, que tem alguns personagens de suporte que tem um exclusivo específico da Guarda Vigilante, tá? Então é isso da Forja. Se Forja, eu vou forjar um aqui só para vocês verem, um equipamento só. Forjou esse aqui. E aqui vem um exclusivo, que engraçado, vem um exclusivo da Explosão Infernal. E vem com esse substatus aqui. Já vamos falar de substatus, tá? Mas como ele não é um bom, eu vou só quebrar porque não me interessa. Mas você pode forjar de 30x, 10x, 50x, você pode mudar aqui para forjar, tá? Equipamento não identificado, você identifica aqui, ele tem um efeito adicional, já vamos falar deles.
E acender equipamentos é você transformar um equipamento Tier 1 em um equipamento Tier 2, tá? Então tem alguns equipamentos aqui que eles evoluem de um Tier 1 para o Tier 2. Hoje, essa funcionalidade, eu sinto que ela é quase inútil, tá? Porque hoje a gente tem uma função que eleva Tier 1 até Tier 3, tá? Então, essa funcionalidade de levar alguns equipamentos de Tier 1 para o Tier 2, eu acho que ela é quase inútil hoje no game, tá? Para casos muito específicos que ela tem utilidade. E os sets, ele é bem pareado. Então, por exemplo, o Força Vital, que eu até falei para vocês, que ele dá 25 de HP, ele vira Guerreiro Imortal. Então, é 1 para 1, tá? Então, o Força Vital vira Guerreiro Imortal. O livrinho aqui, o Calamidade, ele vira Senhor da Guerra, que é meio que uma evolução dele, ó. 25% de ataque, o Tier 1. O Tier 2, o bônus de 7 dá 25% de ataque e 30% de velocidade de ataque. Então ele é estritamente melhor. Ele faz a mesma coisa que o outro faz, só que melhor, né? E outros seguem essa lógica. Nem todo Tier 1 vira Tier 2, tá? Esse aqui é o de suporte, ele vira o revigoramento. O Asclepio vira revigoramento. O da iluminação vira rugido infernal. E não é todos os sets, tá? Tem set Tier 1 que não vira nada. Só alguns que vão aparecer aqui nesse filtro. Mas eu sinto que essa funcionalidade aqui, galera, eu só uso ela em momentos muito, muito específicos, tá? Então vamos falar aqui dos. Colocar no personagem. Vamos chegar no personagem finalmente, tá? Então aqui vocês podem ver o meu Yovar. Ele tá buildado para PB. Só deixa eu ver se está com o set correto de PB dele. Eu gosto de ordenar. Já vamos falar dessa interface aqui. Não está com o set de PB dele. Agora sim. Então aqui é o meu Yovar. Galera, é um personagem que eu uso para PB, mas também uso como Lorde, ele é um ótimo Lorde também da facção. E aqui é os equipamentos da esquerda, você clicando aqui aparece os equipamentos, aqui está com certeza com algum filtro. E aqui aparece tudo que você pode pôr na esquerda, e você abrindo aqui a interface de filtro, eu adoro usar essa interface aqui para filtrar algum equipamento de um set específico. Então você vai clicando aqui, ó, você vai acumulando, mas você pode clicar só em um, e deixar, quero ver todos os meus Senhor da Guerra, você clica aqui tá só na arma, então todos os meus Senhor da Guerra estão aqui. E aqui mesmas coisas pro peito, cliquei no peito, ele muda aqui o filtro pro peito, e você consegue filtrar, eu quero todos por exemplo, o Tier 3, que é o Vingança Perversa, eu quero todos os meus quads. Então esses são meus quads do Vingança Perversa. Eu posso tirar o filtro. Ó. O que eu tenho de quad sem ser Vingança Perversa? Eu tenho os Tier 1s também, ó, quad. Isso aqui é novidade no jogo. Eu não gravei um vídeo sobre isso, mas isso aqui era impossível dropar antigamente no jogo. Acho que uns 2, 3 meses atrás eles tiraram essa limitação no farm e hoje dropa equipamento Tier 1 com esses status. Antigamente era impossível, tá? Beleza, e daqui do lado direito, se a gente olhar aqui o personagem aqui, do lado direito a gente tem o set da direita, que vai ter o anel, o bracelete e o colar, tá? No jogo a gente fala muito de equipamento quad, tá? Que são 4 status bons, tá? E classicamente, de forma assim, desde o começo do jogo, a gente tem o equipamento que é considerado melhor, é o bônus de ataque para DPS, é o de bônus de ataque com esses 4 substatus aqui, que são os substatus principais para dano. Então, taxa de crítico, que você sempre quer acumular 100% em todos os personagens, que são DPS. Dano crítico, velocidade de ataque e ataque flat. Tá? Flat porque ele não é percentual, tá? É muito conhecido por flat, tá? É uma expressão gringa aí que se populariza também aqui no Brasil. Então são esses 4 substatus, são um quad de dano. Também antigamente era falado quad de regeneração de fúria também. Hoje eu não acho que regeneração de fúria é tão relevante mais, só que existe também o quad de regeneração de fúria. Que aqui eu fiz um filtro básico, galera, que eu coloquei status principal ataque e esses 4 substatus aqui que eu quero. Então esses aqui são 4, são tudo equipamentos meus que tem essa lógica de substatus aqui, tá bom? Com rejeição de fúria. Esse aqui antigamente era mais relevante. Eu sinto que hoje fúria não é tão relevante mais, tá? O pessoal prefere muito mais ataque, esse ataquezinho aqui do que rejeição de fúria no quarto substato, tá? E é isso. Então assim, essa aqui é uma gear de PB, já vamos falar disso, mas você monta o seu personagem isso, com tier equipamentos na esquerda e equipamentos na direita, tá? Pro PB eu uso esse tier 2 porque tem uma coisa muito especial do Ira Ancestral, que é o único set do jogo que você completar ele inteiro no personagem, ele dá um PB a mais, tá? Ele dá um PBzinho extra. Você ganha mais esse número final do seu personagem, que é útil para GVG ou para maré,
tá? Você ter esse número alto aqui. Então assim, você monta aqui seu personagem e o Ira Ancestral, se eu tivesse um set igualzinho o Ira Ancestral, podia ser qualquer outro set do game, com esses mesmos roletagens de números aqui em tudo, o Ira Ancestral no final ia dar mais PB. O PB é como se fosse um poder do seu personagem, tá? Não use ele como balizador para tudo, tá, galera? Não use ele para qualquer coisa que você queira fazer no jogo. Isso aqui é só um número que fala, o seu personagem é forte nesse nível. Só que isso só tem utilidade para alguns conteúdos. Eu posso montar um Yovar, e eu vou fazer rápido com vocês aqui. Vou montar um de Alma Arcana Quad aqui. Vocês vão ver que o PB dele ó, tá 134.800, né? Vamos montar rapidinho aqui. Eu sei que os status não vão ser iguais, galera, mas eu vou montar aqui um de qualquer jeito. Só pra vocês entenderem. Esse aqui tá feinho, né? Vamos botar esse aqui. Tava 134.800, caiu pra 129.540, só que eu tô usando o set agora Alma Arcana inteiro na direita. O Yovar desse jeito aqui é muito melhor que o outro Yovar de 134. Então não quer dizer que o personagem que tá com o número maior aqui, ele é melhor que um personagem com um número menor. Isso não quer dizer nada, tá? O PB ali, ele é usado para alguns conteúdos do jogo que quanto maior for o seu PB, melhor é para certos conteúdos, como o GVG. Por isso que eu tenho sets de PB gravados aqui no plano, tá? É para eu usar nesse sentido para GVG e antigamente para maré. Hoje eu não faço mais maré que eu já terminei. Mas esse set aqui que eu montei aqui de qualquer jeito, com status bem. Com rolls aqui de números menores que aquele de Ira Ancestral, o Yovar assim vai dar mais dano que o Yovar de Ira Ancestral, tá? Porque o Ira Ancestral é um set que o efeito do set dele é pior para ele dar dano do que o Alma Arcana. O Alma Arcana dá 50% de dano extra. O Ira Ancestral, se vocês forem ver, vamos voltar meu Yovar, vou fazer a troca rápida aqui, ó. O Ira Ancestral, ele tem o efeito aqui embaixo de 30% de dano crítico e aumenta o dano crítico em 1% depois de fazer um acerto crítico acumulando 30 vezes. Então, em teoria, ele vai aumentar 60% de dano crítico, o Ira Ancestral, contra 50% de dano do personagem. E, acreditem em mim, 50% de dano é melhor que 60% de dano crítico, tá? Existem conteúdos e conteúdos, esse é um assunto um pouco mais complexo, mas vou tentar simplificar para vocês. Para a grande maioria dos conteúdos, ataque é o melhor status para tudo, então você tem que maximizar o ataque. Por isso que normalmente as builds é triplo ataque para muitos conteúdos. Tem alguns conteúdos que dano crítico é bom, tá? E isso começa a ficar um pouco mais complexo. Pro pesadelo, era muito comum fazer uma build com status principal ataque e para duas peças e uma de dano crítico, para você aumentar seu dano crítico aqui e com isso funciona melhor em alguns conteúdos. Para GVG, por exemplo, a gente builda full ataque, tá no status principal. E falando assim de status principal e secundário agora, os equipamentos da direita eles podem dropar com um universo gigante de status principal. Se a gente for vir aqui no filtro de novo, a gente vê todas as possibilidades de status principal do set. Para DPS, galera, bônus ataque é o que você tem que focar mais, porque ele vai ser mais útil para a grande maioria dos seus personagens. Dano crítico é o segundo, é legal ter peças de dano crítico de status principal. E para DPS esses dois, tá? Ataque e dano crítico, as peças que são as principais para você guardar. E para substatus, para DPS é o que eu falei. Você quer taxa, dano crítico ou ataque. Você não pode ter um status principal igual a um secundário. Então se eu tenho o principal aqui, bônus de ataque, eu não posso ter bônus de ataque aqui embaixo. Então se eu tenho um de ataque aqui, eu vou querer dano crítico, taxa, velocidade de ataque. Principalmente esses três. E o quarto, de preferência, ataque para um DPS. Você pode ter HP também, se você quer rodar um conteúdo que você precisa de um pouco mais de HP no personagem. Você pode rodar bônus HP percentual como quarto substatus, que é opção super válida se você quer um personagem um pouco mais tanque. Então assim, o core que você quer é ataque, percentual de main status para DPS e esses três de sub, tá? Daí o quarto status tem variação. Se quer buildar ele com um pouco de HP para sobreviver dano em área, às vezes de algum conteúdo, bônus de ataque percentual pode ser uma opção legal de quarto substatus. Se quer botar full DPS, puro dano mesmo, ataque flat de último substatus. Se você quer, eu quero que ele rode o ult um pouco mais rápido, pode ser regeneração de fúria de quarto substatus. O core é você ter esses três, e o último status é mais dependendo do conteúdo que você quer.
para a maioria do conteúdo, você quer rodar full dano, o ataquezinho vai ser a melhor opção, tá? O ataque flat, tá? Mas se você tiver um equipamento de dano crítico, só muda que em vez de dano crítico aqui embaixo no substatus, você bota ataque percentual. Então esses são os três e o último é a mesma coisa. Ataque para melhorar um pouquinho mais o dano, HP precisa ser um pouco mais sobrevivente no quarto status, sobreviver um pouco mais, e redução de fúria para você rodar o último um pouco mais rápido. São essas opções de status para equipamento de DPS, tá? É isso, para DPS é isso, são essas variações, os sets principais para DPS, tá? Endgame, com certeza, Lamento do Inferno, que são os Tier 3, e Cataclismo, tá? São os dois Tier 3, são ótimos, só que, galera, eu não acho que o Alma Arcana fica muito atrás, tá? Eu acho que Alma Arcana e Rugido não é tão diferente dos Tier 3, tá? Sendo bem sincero, o gap do Tier 2 pro Tier 3 não é tão grande. E o Cataclismo é um set que você tem que bater muito auto-ataque para você fazer o efeito do Cataclismo aqui. Tem que ser alguém que ataca bem rápido para ele manter esse efeito a todo momento, tá? Então assim, Tier 2 ou Tier 3 do lado direito, Cataclismo ou Lamento do Inferno, ou Rugido Infernal ou Arma Arcana. São as opções. Claro que você tem que adaptar dependendo do personagem, tá? Por exemplo, Lamento do Inferno, se a gente for ler o efeito do Lamento do Inferno, de 3 peças, ao lançar Ultimate, aumenta o dano em 35%, dano crítico. Perdão, aumenta o dano em 35% e o dano crítico em 50% por 20 segundos. Isso aqui é bom para quem ou tem Ultimate muito, muito rápido, ou para quem personagem que às vezes só dá dano na Ultimate, tá? Que fora da Ultimate, o personagem é bem fraquinho, não faz muita coisa. Então, assim, tem essas especificidades. Então, por exemplo, um personagem que adora o Lamento do Inferno é a Nastia, tá? A Lorde Esotérica, é um bom exemplo. Nastia adora Lamento, embora não tá aqui, porque tá com um set que eu uso pro Senra, uma build antiga, eu deixo gravada. Eu uso esse aqui, mas ela adora Lamento do Inferno. Personagem que, pô, a Lady Mina também usaria muito bem Lamento do Inferno, porque quase todo o dano dela é durante a ult da Lady Mina. A Alma Arcana é generalista. A Alma Arcana funciona basicamente com todo o personagem do jogo, porque ele estaca, como eu disse, qualquer ultimate que você der, estaca ele. A Alma Arcana é um generalista, funciona para todo mundo. Rugido Infernal, já falei, ele serve para personagem de auto-ataque, que é o ultimate normalmente envolvendo auto-ataque. Por exemplo, o próprio Yovar, ele não é um personagem de rugido, porque a ultimate dele, ele lança as espadas como se fosse uma magia. Isso aqui não é dano de auto-ataque. O dano de auto-ataque é isso aqui, ó. Que ele tá disparando essas flechadas aqui. O dano da ultimate é essas espadinhas estão voando. É como se fosse uma magia que ele tá lançando. Ele não tá dando auto-ataque, tá? O Silas é diferente, galera. O Silas na ultimate dele, ele buffa ele mesmo e dá auto-ataques bufados. Então o rugido no Silas é ótimo. O rugido rola bem. Embora tá com 7 de auto-equipe aqui, o rugido nele funciona super bem, tá? Eu falei de auto-equipe, aproveitando, vamos falar de auto-equipe. Equipar rápido que tá aqui. O que, que ele faz? Desequipar, eu tiro os equipamentos. Quando eu coloco equipar rápido, o que, que ele faz por trás, galera? Ele vai pegar os seus sets que não tem ninguém usando, os equipamentos que está solto no seu inventário, que maximiza o PB do Silas. Então aqui você vê o Silas, 46 mil. Se eu clico em equipar rápido, ele vai maximizar o PB aqui em cima do Silas, tá? Então 123 com os equipamentos que estão soltos na minha bag, no meu inventário, é o melhor equipamento para maximizar o PB. E ele sempre vai priorizar o Ira Ancestral, porque ele dá um pouco mais de PB que os outros sets, sabe? Então é isso. A gente já vai ter já vamos falar de PB, que é um assunto à parte também. Mas é isso, tá? Então aqui ele maximiza o PB, o equipar rápido. Não quer dizer que ele dá o melhor set. Quase nunca ele vai dar o melhor set pro seu personagem. Como eu disse, o melhor set pro Silas, que acho que é o mais fácil da gente buildar ele, é com Rugido, tá? Rugido é ótimo, o Silas funciona bem. A Alma Arcana funciona? Funciona, porque a Alma Arcana funciona para todo DPS, é bom a Alma Arcana. Mas o Rugido é bom porque o Silas já desce ele já 40% na hora de dano do auto-ataque e ele só dá auto-ataque dano de ataque aqui em todos os ataques dele, até na Ultimate. E é isso, o Rex, uma galera que tem dúvida, o Rex é uma arcana, galera. A Ultimate dele, embora ele pareça estar dando auto-ataque, o dano dessas flechadas aqui não é auto-ataque, tá? Essa flechada bufada. Às vezes a galera tem dúvida nele por causa disso. Um caso também que muita gente não sabia disso antigamente.
acho que hoje talvez saibam mais. A Nora é um personagem muito específico. É rugido nela. O melhor set de longe pra ela é rugido. Mas ela é porque ela é um personagem esquisito. Tá? Ela é uma regra à parte. Usem rugido na Nora. Mas ela é uma regra à parte. Rugido bufa o dano dela, todos os outros sets não bufa. Mas a Nora é esquisita. Ela tem uma outra história. Eu não quero entrar nesse vídeo, senão eu vou ficar 10 minutos falando da Nora. Mas normalmente magos, quase todo mago vai ser Almarcano, o melhor set, com cria. Exaref é um caso específico, né? Mas é isso para DPS, de forma geral a regra é essa. Magos, normalmente que dá dano em skill, em magia e alguma coisa que não é ataque, use Alma Arcana como generalista. Se ele casta muito rápido, pode buscar o Tier 3 também. O Tier 3, teoricamente, para quem casta rápido, é o Lamento do Inferno. Para quem bate muito auto-ataque bem rápido, como a própria Ingrid, pode ser o Cataclismo do Tier 3 ou o Rugido. A Ingrid é totalmente ataque básico, então pode ser Rugido para ela. Então, assim, é um pouco específico, você tem que entender um pouco o personagem. Assim, se Alma Arcana funciona para todo mundo, eu acho que é uma opção viável para usar em qualquer personagem, só que você não vai conseguir buildar todo mundo com Alma Arcana, você vai precisar farmar muito para ter muitos Alma Arcanas bons. Então, quem você conseguir usar o Rugido, use Rugido Infernal. E os Tier 3 também. Se você tem um personagem que casta muito rápido, use Lamento do Inferno. Ou um personagem que dá muito auto-ataque sequencialmente, e um conteúdo que ele vai bater muito, tipo boss. Ele vai sempre estar dando auto-ataque no boss. Então ele vai sempre manter o buff do Cataclismo também. O buff do Cataclismo chegando igualzinho do Alma Arcana no stack máximo, tá? Então é isso. Isso é para DPS, tá? Vamos falar de tanque e suporte, que são as duas outras classes principais, tá? Tanque é muito simples, eu vou pegar algum tanque aleatório aqui. Vamos pegar o Torodor, eu acho que ele tá com um setzinho aqui. Tanque, galera, tem poucos sets, tá? Tier 1 é aquele que eu comentei. Tem Guardião, né? Tem Guardião. Pra direita aqui é Guardião. Tem o Geleira, mas Geleira é muito específico, galera. Não recomendo usar o Geleira. Mas normalmente é Guardião Tier 1, que é esse setzinho aqui que eu tenho até pouca peça dele, porque eu acabei jogando fora, porque não faz muito sentido mais guardar muito Guardião. Tier 2, tá? De tanque. Tier 1 é só o Guardião, se não me engano, que é relevante ser comentado. Tier 2 é o Cadê? Tier 2. Ah, acho que nem tem Tier 2, verdade. Tier 2 não tem nada na direita, esse é um problema. Por muito tempo a gente usou o Guardião como pra sempre. E Tier 3 temos dois sets, que é o Determinação Fortalecida e Vontade Inabalável, tá? Antes de sair o Tier 3, a gente tinha que usar só o Guardião. Então é muito simples, tanque tem três sets na direita. Você sempre quer favorecer os Tier 3, tá? Que é o Determinação Fortalecida e Vontade Inabalável. Só que eles vai demorar um pouquinho para você ter bastante peça deles. Até lá, busque usar Guardião, tá? Se não tiver muito Guardião, pode acontecer. Sei lá, pode usar o de suporte também, que dá. Acho que é o Asclepio da HP, que é da 10% de HP máxima. É uma opção, tá? Ou qualquer set com HP também de principal dá para usar, tá? Com isso, galera, o tanque aqui, até sair, perdão. Os tanques aqui você normalmente vai querer buildar full HP, tá? Esse aqui tá com um equipamento automático, por isso tá zoado. Mas você sempre vai querer a HP principal no primeiro status. Então todos aqui, ó, HP, bônus HP. E de substatus, normalmente você vai querer só status defensivo. Você quer aquele puramente tanque, HP, bônus def. Velocidade de ataque legalzinho, mas não é necessário. Pode ser rejeição de fúria também, se quer um tanque que rode, dê o ultimate dele mais rápido, que o ultimate dele é muito impactante. Regeneração de fúria pode entrar como quarto substatus aqui. Então eu diria que sim, para mim de tanque a gente quer HP na direita, tá galera? HP, def, defesa percentual, cadê o defesa percentual? Defesa percentual e fúria, tá? Eu tenho poucos, ó, vocês podem ver que eu tenho poucos, é difícil, tá? Não é fácil com esses quatro substatus aqui. É legal buildar ele assim. E na esquerda a mesma coisa, com HP, bônus def, mesmos substatus você vai querer buscar, tá? Um detalhe que eu não comentei ainda, eu acho que agora é legal comentar. Na direita, a gente tem, se a gente vem aqui nos filtros, a gente vê claramente, tem todas as opções de status principal e todas as opções de secundário. Na esquerda, o status principal ele é fixado. Então toda armadura, o status principal é HP flat e toda arma, o status principal é ataque flat, tá? Isso quer dizer que uma armadura você não vai conseguir ter HP flat.
Então, um set para tanque, você vai querer ter HP, que vai estar aqui, só tem essa opção de HP. Daí você vai querer ter os outros, né? HP e Def, talvez. Tá? E daí o último fica bem aberto. O último pode ser Fúria no melhor cenário, tá? Mas eu tenho poucos, como vocês podem ver, eu tenho poucos assim. Mas assim, o leal é você ter esses três aqui, ou talvez dois deles. Às vezes tem algum tanque que queira velocidade de ataque, que ajuda ele a fazer alguma coisa relevante para aquele tanque. Ele bater rápido no auto-ataque, não sei. Às vezes ajuda a ganhar fúria também, tá? Então é isso. O status principal do lado da esquerda é fixado, da direita não, tá? A direita a gente tem várias opções aqui. Da esquerda é sempre a mesma para quem em cima, embaixo muda, tá? O Tier 3 dele, mesma coisa, você pega aqui na Forja, mas é na Forja do Tecido Sangrento, é do lado esquerdo, são esses três sets aqui. Esse aqui é o de tanque, o de DPS é o Vingança Perversa e o de suporte é o Graça da Luz. Vamos falar de suporte agora. O suporte é um pouco complexo, tá? Eu vou tentar simplificar um pouquinho para não ficar 10 anos falando de suporte. Mas suporte, tá? Tem suporte que escala com HP e tem suporte que escala com ataque, galera. Então, assim, você tem que ler a descrição do seu personagem suporte para healer, né? Tô pensando em healer. E tem alguns que o heal dele melhora com HP e outros que o heal melhora com ataque. A grande maioria é ataque, tá? Já fica a dica. Alguns são HP. A Sage, que eu cliquei aqui, é um dos de HP. O Vortex, que é um healer super popular para quem está em progressão, é HP. Então você quer. Quanto mais HP o personagem tem, mais cura ele vai dar. Se a gente for vir aqui na Sage, vai falar em algum lugar no kit dela, cura baseada no HP, ó. Tá vendo? Então os que é HP eles têm descrito. Os de ataque acho que também a cura baseada no ataque, ó, no auto-ataque do personagem que fala. Leia, ataque também. Quase todos são ataque. Earlys é ataque. Cura baseada no ataque. Se a gente for aqui no Vortex, ele é HP. Aqui, ó. Cura baseada no HP, tá? Então você bota HP nele de status principal para ele curar. Como que build um suporte, galera? E aqui é um pouco mais chato, tá? Vamos falar dos sets, depois eu falo de como builda. Os sets de suporte são poucos, tá? A grande maioria é de DPS. Então o Asclepio é o Tier 1. Ou fonte de mana, dá pra pensar, mas o Asclepio é o puramente suporte, é o Asclepio. Revigoramento Tier 2 e Tier 3 é o Asas da Graça, tá? O Asclepio, o que ele faz? O Asclepio aqui dá HP e efeito de cura. O... O revigoramento, ele vai dar efeito de cura 25, já é mais. E ao ser implementado um herói aliado no alcance, ganha 10% de ataque. Então ele buffa um aliado seu em campo. E o Asa da Graça é a mesma coisa, só que 12%, tá? Em vez de 10, ele vai dar 30 aqui em cima, que é 5 a mais, e dá 12 em vez de 10%. Então o Asa da Graça é levemente melhor que o Revigoramento, um pouquinho melhor. 2% de ataque de buff e 5 de efeito de cura a mais. E agora, como buildar um suporte, galera? Isso aqui é um pouco mais chato, tá? Suporte, eu recomendo bônus de ataque no principal, no primeiro e no último, e no colar velocidade de ataque, tá? É o que eu recomendo. E você quer normalmente buscar nos secundários, você quer buscar efeito de cura. Na minha Eloy não tem, porque eu foquei em HP. Eu tô focando mais, ó, bônus de HP, acho que aqui embaixo deve ter algum HP. Aqui, ó, bônus de HP. Mas se você quer que ele cure muito, e você não tá ligando pra vida do seu healer, você quer buscar aqui bônus de ataque no principal, ataque flat é bom, velocidade de ataque é ótimo, que ele vai jogar cura mais rápido, seu healer, e efeito de cura também, que vai aumentar o valor da cura. Efeito de cura, isso que é legal falar dos status do seu personagem, todos os status, e é legal que eu tô jogando um pouco de informação por personagem, galera, um pouco de detalhe por personagem. Por como eu vou lembrando, eu vou falando. Os status do seu personagem aqui na direita, eles seguem uma curva, como se fosse aquela curva logarítmica. Não sei se vocês vão conhecer por matemática, mas quanto mais você tem de algum status, normalmente ele tem um efeito reduzido para alguns deles, tá? Não para todos, tá? Ataque não, HP não. Quanto mais HP você tem, maior seu número de HP. Então não tem muito segredo. Agora, alguns status aqui eles têm efeito que diminui conforme você põe mais status. Velocidade de ataque é um deles.
Por exemplo, quanto mais velocidade de ataque, minha Eloy tá com velocidade de ataque absurda, 538, somado com 100 base, ela tem 600. Se a gente for aqui nos status dela, que agora eu tenho que lembrar onde está. É tanto botão, vamos voltar e sair aqui pra eu achar. Acho que fica nessa interface aqui, fica aqui mesmo. Vamos achar a Eloy de novo, que é a healer que eu quero usar. Se a gente for ver velocidade de ataque, ele vai implicar nesses status aqui de intervalo de ataque. Dá 1.4 segundos para ela jogar uma cura, 1.4 segundos ela joga outra. Se eu boto o base dela, deve ser 2.5 se eu não me engano, ou um número parecido com esse. Eu coloquei bastante velocidade de ataque e ela fica aqui com 1.4, porque eu coloquei muita velocidade de ataque. Se eu botar aqui, vou dar um exemplo, galera. Se eu botar aqui, mas se botar 800, acho que nem é possível fazer isso no jogo. 800 de bônus aqui. O intervalo de ataque dela... Ai, eu voltei tudo. O intervalo de ataque dela vai para, sei lá, 1.2, 1.1, sei lá. Não vai diminuir absurdamente. Então, assim, é aquela coisa, quanto mais você coloca de um status, menor é o efeito que ele vai dar pro seu personagem, de alguns status. Velocidade de ataque é um deles. Não adianta eu colocar um caminhão infinito de velocidade de ataque, quanto mais eu coloco, o efeito real da velocidade de ataque se diminui, tá? Então, assim, quando eu coloco 100 de velocidade de ataque na Eloy, só 100, por exemplo, diminui legal o intervalo de ataque dela. Se eu coloco 500, vai diminuir mais? Vai, só que não é tão grande quanto quando eu coloquei só 100, entendeu? Vai diminuindo quanto você tem de ganho no personagem no status final. Quais outros têm esse efeito? Taxa crítico não. Claro, você quer ter 100% do seu DPS no healer, você não precisa de nada de taxa. Hoje não tem nenhum healer que se beneficie de taxa de crítico. Dano crítico também, ele tem efeito reduzido, se eu não me engano, a partir de um certo ponto, pelo cálculo de dano do jogo. Você não quer ter absurdo de dano crítico, tirando personagens específicos, como Lady Mina, que você builda ela com 3 de dano crítico, mas ela é um personagem específico, tá? Efeito de cura, tem valor reduzido. Efeito de cura, galera, é legal a gente ter entre, assim, o ideal é a gente ter, eu diria, entre 100 e 150 de efeito de cura. Não adianta você pegar, esse é um erro muito comum, galera. É a galera vir aqui e querer colocar efeito de cura no status principal dos 3 sets. Daí você vai estar com efeito de cura aqui de mais de 200 normalmente. Se você for somar junto com o lado esquerdo, você passa aqui, sei lá, chega a 250, só 300 de efeito de cura, sei lá. Não, acho que 300 acho que é impossível. Mas você pode chegar a 250. Um valor muito alto de efeito de cura, ele começa a parar de ter efetividade. Então, em healer, o que eu recomendo é ataque de principal e efeito de cura na sub, se você quer que ele cure mais. Efeito de cura até uns 100, 150, é um range legal, entre 100 e 150 é um número legal. Você fala, ah, mas a sua Ellen tá 46, por quê? Porque eu tô focando em HP, porque eu tô usando ela pra boss e eu preciso que ela sobreviva ao dano em área. Então eu tô sacrificando um pouco de efeito de cura, eu devo ter efeito de cura aqui, ó, na esquerda, ó. Efeito de cura aqui, devo ter efeito de cura aqui, não tem, acho que eu foquei em HP também. Mas é muito pra cura, pra efetividade da cura, efeito de cura, tem alguns que você nem precisa de HP no healer. Então você foca em ataque, efeito de cura, não coloca absurdo, porque ele perde efetividade. E fúria é legal também, tá? Mas fúria também perde efetividade, tá? Não adianta você colocar fúria de 200%, ela não vai ser muito mais rápido do que você tá pensando, tá? Ela começa a perder efetividade, o efeito de cura também, conforme. Perdão, regeneração de fúria conforme você coloca mais, tá bom? E o último ponto de equipamentos aqui dos status, que os equipamentos têm status específicos na direita, tá? Isso eu não comentei até agora. Então, por exemplo, na direita aqui, o nosso bracelete, ele é o único que pode ter taxa de crítico, tá? Então, o bracelete pode ter taxa de crítico. Os outros aqui não tem, ó. Se eu cliquei no colar, vem nos filtros aqui, ó, não tem taxa de crítico. E aqui também não tem. Então tem alguns status que são específicos por tipo. Bracelete é taxa, só que eu não use taxa para nada, não acho útil, que a taxa meio que você não precisa de tanta taxa de crítico assim. Então ter ele no efeito principal é ruim, tá? Normalmente não tem muita utilidade. Por exemplo, esse aqui, ó, 66% de taxa crítica é quase 2/3 do que você precisa para um DPS. Então não é tão útil ter uma taxa tão alta em um equipamento só. Você consegue pegar de substatus nos outros e somar 100. No colar é velocidade de ataque, só o colar tem velocidade de ataque, tá? Todos os equipamentos podem gerar velocidade de ataque no colar. Isso para healer é legal, você ter
velocidade de ataque no colar. E no anel é rejeição de fúria. Dá pra você ter rejeição de fúria de main status. Só o anel tem rejeição de fúria. Só que como eu disse, como a rejeição de fúria você não precisa de valores super altos, não é legal colocar rejeição de fúria no anel só para coisas muito específicas que você quiser fazer, tá? Então não recomendo ter. Então assim, dos status específicos por tipo de equipamento, o único que tem um uso um pouco mais interessante é o colar velocidade de ataque. Normalmente para suporte, tá? Normalmente os suportes gostam disso, tá? De velocidade de ataque, porque eles vão curar mais rápido, vão lançar cura mais rápido, o que normalmente faz muita diferença, tá? Velocidade de ataque no suporte. Taxa de crítica é inútil, tá? Só para lembrar. Então é isso, dos 3 grupos grandes de personagem é isso. Claro que tem builds específicas, tem coisas específicas aí para certos conteúdos que você buildar um personagem de uma forma estranha só para aquele conteúdo tem. Só que isso é exceção da regra. Eu não vou entrar nisso nesse vídeo. Vamos falar de PB, tá? E por final das gemas, tá? Os últimos 2 assuntos. PB e gemas. PB, galera. PB é útil para GVG e para maré, tá? Para maré, para você passar os estágios da maré, você precisa de PB. Eu tenho um vídeo de maré super antigo no canal, até hoje ele é válido, então não vou entrar nesse mérito da maré, mas você quer maximizar PB de 5 personagens para GVG. Para maximizar PB, os personagens têm regras específicas, tá? Para DPS, normalmente ataque é rei, para você ter um PB maior. Então, normalmente esse tipo de gear aqui, quad com ataque flat, bônus de ataque, são os melhores para PB, tá? Então, assim, desse jeito aqui, ó, todos são iguais, ira ancestral. E do lado esquerdo também, o quadzinho da esquerda, né? Bônus ataque, taxa, velocidade e dano crítico. E aqui, como o Yovar, com esses 4 já tá pegando mais de 100% de taxa, aqui eu rodo sem taxa para maximizar o PB mais ainda, tá? O Yovar é um caso especial que ele ganha 8% de taxa de crítico base, tá? A grande maioria dos personagens é zero. Então ele é mais fácil de você pegar 100% de taxa. Tá vendo tudo zero ali no taxa aqui, ó. Tudo zero. Alguns personagens eles têm taxa de crítico base, como o Yovar tem 8, tá? Mas são pouquíssimos. Então é isso para PBs, normalmente para DPS que quer maximizar ataque, para DPS maximizar PB, tá? O que foge dessas regras, tá? O Beelzebub é um ótimo exemplo que foge. Por quê? Vamos pôr meu set do Beelzebub de PB. Eu uso um set quebrado no Beelzebub. Por quê, galera? Normalmente se você usar um set completo, você ganha mais PB por usar um set completo que nem meu Yovar, que tá full Ira Ancestral. Se eu tirar, por exemplo, esse Ira Ancestral da minha Ingrid, ó. Se eu venho aqui e vou pegar algum quad bom aqui que eu tenha. Qual que é um quad bom? Esse aqui. Era pra dar. É que eu vou perder um pouquinho de taxa, só que não fica menos de 100. Vocês estão vendo aqui, ó. Esse cataclismo. Ele tem dano crítico maior. Velocidade de ataque um pouquinho menor, pouca coisa. E flat, ataque flat, um pouco maior. Taxa de crítico. Eu tô perdendo taxa, perfeito. Mas meu crítico, ó, a taxa crítico total não vai descer para menos de 100%, tá? E mesmo assim, eu tô perdendo PB. Por quê? Por causa que eu não tô usando o set completo. Porque o Ira Ancestral dá um PB a maior. Então eu tô perdendo 1900 PB, só que se você fosse olhar os status aqui, claro que o Ira Ancestral ele dá status, então é por isso que ele tá funcionando melhor ali, o Ira. Mas o set, se eu usar set completo, ele dá mais PB também. Eu posso usar Ira Ancestrals aqui bem mais podres, é que o Iran dá um pouquinho de status e ajuda, né? Ele aumenta o PB natural também. Mas set completo dá mais PB. Mas tem coisas que fogem dessa regra, tá? Equipamento exclusivo. Se você usa um equipamento que é exclusivo do personagem, ele ganha um valor de PB extra. Então, usando o bracelete exclusivo do Beelzebub, ele ganha um PB extra e aumenta o PB final aqui. O que mais? Exclusivo da facção. Então eu estou usando o exclusivo dele aqui em cima e aqui embaixo o exclusivo da facção. Isso aqui bufa ainda mais o PB dele. E aqui no colar, eu estou usando o colar puramente por status. Esse aqui é um dos melhores drops meus do jogo, tá, galera? Não fiquem assustados. Provavelmente é o melhor drop que eu já tive na minha vida nesse jogo, esse aqui. Esse amuleto eu estou usando puramente pelos status dele, que está maximizando meu PB aqui.
E é isso. Daí tem muita regrinha específica de personagem, tá, galera? O Beelzebub, por que eu tô usando o Tier 2 na esquerda do Beelzebub? O Tier 3, galera, ele não dá ataque. Você vê que ele não dá ataque aqui no exclusivos. Esse aqui é um muito específico. Vamos pular para esse aqui, ó. Dano crítico e 10% de ataque. O Tier 2 dá mais ataque que o Tier 3, tá vendo? Pro Beelzebub, especificamente, ele ganha muito PB por ataque. Então, assim, tem regras específicas por personagem. O Beelzebub é o personagem que mais se beneficia em ganhar PB por ataque. Então por isso que para ele é melhor o Tier 2 do que o Tier 3. Só que pro Yovar eu tô usando o Tier 3, porque o Yovar tem um exclusivo e o Yovar ele não tem essa coisa específica do Beelzebub. Normalmente o Tier 3 você vai ter status provavelmente melhores aqui de substatus, por causa da Forja, os equipamentos que vêm um pouquinho melhor normalmente, e você vai conseguir ter uns status maiores que vai significar um PB maior, tá? Até hoje eu não tenho um exclusivo de perfurador. E aqui embaixo tem um filtro ó, de exclusivos. Eu não tenho nenhum exclusivo de perfurador que seja bom, galera. Então até hoje eu não consegui colocar um exclusivo de perfurador no Yovar. Isso provavelmente levaria meu PB em, sei lá, mais 1000, 1500. Porque eu não tenho um exclusivo de perfurador para colocar nele, que aumenta o PB. Então assim, PB, galera, normalmente é os DPS que pegam mais PB e normalmente eles focam em ataque. Tem coisas específicas, por exemplo, o Uredin. O Uredin, classicamente, ele é um bom personagem para PB que ele gosta de defesa percentual ou HP. A Gira também, ó. Se for ver a minha Gira, é um exemplo que foge um pouco da regra. Ah, minha Gira tá com 7 esquisito aqui. Ah, é porque eu troquei o 7 que tava nela no Kong. Então, peraí, deixa eu achar o Kong aqui. Que eu fui fazer um teste específico. Mas eu vou usar o set de PB da Gira para mostrar. PB Gira. A Gira, ela gosta também um pouco de HP. Embora eu estou usando quad de ataques que estão super alto, aqui eu uso um exclusivo e HP percentual dá normalmente um PB bom para Gira, tá? Então assim, ela gosta um pouco de coisa assim. Esse aqui é exclusivo do Nortenho, que é a facção dela. Ela ganha um PB extra por causa disso. Então assim, PB, galera, tem muita regra específica de personagem. De geral, você quer maximizar ataque e normalmente é os DPS que pegam mais PB. Não existe regra, tipo assim, sai um personagem novo DPS. Ele vai ser bom para PB. Não sei, tem que testar, tem que colocar o equipamento nele para ver se ele ganha PB bom, tá? Hoje no jogo, os Lords são os melhores, tá? Para PB, porque eles têm um efeito adicional. Só que não Lords, a gente tem o Beelzebub que é insanamente bom para PB, o Uredin é muito bom, a Gira é sólida, antigamente ela era muito boa, hoje ela é sólida, e é meio que por personagem, tá? Não tem uma regra clássica, o que é regra, assim, normalmente é ataque, normalmente é a melhor opção para a maioria dos personagens, maximizar o ataque, e exclusivos, se o personagem tem um exclusivo, usar o exclusivo dele ajuda também, tá? Ajuda muito o PB dele. Então, assim, PB acho que existe muita exceção, mas de forma geral é isso, tá, galera? Ira Ancestral também, ó. Se for ver, se eu buildar meus personagens tudo para PB aqui, eu uso a Ingrid. Eu tenho um set salvo aqui de PB dela. E o Exaref também, eu uso ele para PB. Eu tenho um set salvo aqui do Exaref. Aqui, Exaref PB. Normalmente eu uso o Ira Ancestral, ó. Esse aqui é meus top 5 PB hoje. É que o Exaref tá sem o artefato também. O outro ponto que aumenta PB também, artefato exclusivo, aumenta PB. Vários personagens, até muitos têm artefatos exclusivos aqui. O Beelzebub tem, isso aqui aumenta, só por ser o exclusivo dele aumenta PB. O Yovar tem, a Gira não tem, uso Caveira da Lamentação. A Ingrid não tem, uso Lágrima do Crepúsculo. O Zaref não tem. Para lutador, Caveira das Lamentações, ele é como se fosse um exclusivo. Talvez isso é um bug desde o começo do jogo também. Mas o Caveira da Alimentação, ele dá 2.700 a mais de PB que qualquer outro artefato. De lutador tem esse caso específico. Se não é lutador, pode usar o artefato exclusivo dele, se não usa qualquer artefato mesmo, tá? Que aumentaria o PB também, tá? Mas de forma geral, o artefato exclusivo auxilia muito aí o PB do seu personagem, tá? Aumenta só por ser exclusivo,
essa é a regra. Se qualquer equipamento, artefato que é exclusivo, se colocar no personagem que tem um status similar ao não exclusivo, ele vai dar mais PB, tá? Artefatos dão 2.700, mais ou menos, de PB a mais você usar um exclusivo ou o caveira, que eu diria que ele é bugado, tá? O caveira ele tem esse efeito de dar mais PB também, mas o caveira só é válido para lutador, tá bom? Então é isso de forma geral de PB. Eu acho que vale um vídeo separado de muito tempo. Eu não quero estender muito em PB, porque eu quero falar das gemas pra gente finalizar o vídeo, tá? Última parte do vídeo, esse sistema que é, entre aspas, novo. Ele saiu faz acho que um ano e pouco. Sistema aqui de onde eu tô gravando o vídeo, a gente pode melhorar os equipamentos, tá? Então assim, a gente pode, por exemplo, esse númerozinho aqui de aumentar o valor do status principal, a gente consegue melhorar com essa gema do crepúsculo que a gente pega em eventos, mas principalmente do Maurik. Então a gente roleta aqui, vai de 1% a 5% de bônus. Então se você somar nas 3 peças, você pode até ter 15% a mais de ataque. Se você rodar todos os 5% aqui em cima, você vai melhorando o seu equipamento. Então é legal você usar os seus melhores equipamentos, priorizar eles primeiro. Esses bônus aqui, por exemplo, esse aumento de status principal, que é essa gema do crepúsculo. Essa gema do crepúsculo perfeita, ela já bota 5% na hora, não tem chance. Só que ela é muito rara, dropa pouquíssimo conteúdo do jogo. Vamos voltar um pouquinho. Refinamento avançado. Você pode tentar melhorar um status específico. Isso aqui vai ter uma leve mudança em breve no jogo, galera. Esse vídeo aqui vai ficar um pouco atrasado nisso, mas em breve você vai poder usar as gemas aqui em mais de um status. Não vai travar mais o equipamento. Então, por exemplo, se eu pegar um equipamento que eu nunca coloquei gema nenhuma nele, tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Ah, ele manteve o filtro, né? Pronto. Vamos pegar, sei lá, esse aqui, provavelmente eu nunca usei gema. E eu vou usar um camaleão, que muda o substatus, que a gente vai chegar nele. Eu posso usar em qualquer um. Quando eu usar em um aqui e tentar mudar o substatus, ele vai travar hoje. Ele trava aqui e não deixa eu mudar mais nenhum. Em breve eles vão mudar essas regras, tá? Então eu não vou ficar muito. Não vou perder muito tempo nisso. Porque eles vão mudar essas regras provavelmente no próximo patch ou daqui 2 patches no máximo. Então assim, isso aqui serve tudo para você melhorar equipamentos seus. Foquem em usar equipamentos de alto potencial, tá? Daí você pode ver, eu cliquei no equipamento, tem alguns que estão desabilitados e alguns estão habilitados. Por quê? Porque tem regras específicas para você usar. Reformulação, esse martelinho amarelo. Você só pode usar equipamentos não míticos, que são sem essa aura vermelha em volta deles. Que esses equipamentos míticos, normalmente eles roletam substatus maiores, tá? Eu não falei disso no começo do vídeo que era importante. Então, esses que não tem essa aura vermelha em volta, quer dizer que ele não é mítico. Se a gente vem aqui em aprimoramento de gema, ó, você pode usar o martelo amarelo e o refinar, que a gente pode refinar uns substatus aqui para tentar aumentar. A gente vai, vou usar nesse aqui, ó. Vou tentar aumentar essa reação de fúria para subir aqui, ó. Foi. Se for maior, ele mantém e coloca aqui no equipamento. Se não for maior, ele não faz nada, ele não piora o equipamento. Então eu melhorei aqui, só que ele travou, tá vendo? Ó, ele travou aqui, eu não consigo fazer mais nada nos outros, porque eu já selecionei um para modificar. Isso que talvez mude, tá? No próximo patch, temos que esperar para ver melhorzinho. E o reformulação, ele reformula tudo, só que ele não tira a trava, tá? Hoje ele não tira essa trava. Essa trava vai ficar aqui no último para sempre. Só que se eu clicar aqui na reformulação, ele vai tentar re-roletar todos os equipamentos, todos os substatus aqui, tá? Super legal o martelinho de reformulação. Para mítico, o equiparável, ó, vamos pegar esse aqui que ele é mítico, que ele tá com essa aurazinha aqui, é o martelinho vermelho e a refinamento avançado. É a mesma coisa que os outros dois, só que eu acabei de mostrar, só que para mítico. Ele tenta reformular o equipamento mítico, então vai rerolar todos os substatus aqui, e esse aqui você pode tentar melhorar um substatus desse aqui. Por que é diferente, galera? Talvez alguém de vocês esteja em dúvida. Porque um precisa de um, outro precisa do outro. O mítico, em teoria, são equipamentos que roletam valores maiores, em teoria, tá? Não é sempre isso é válido. Mas normalmente eles coletam valores maiores aqui, de substatus, os substatus coletam maiores, então é mais difícil você pegar esses dois aqui. Os não míticos, normalmente, eles coletam menores, só que você pode usar, você ganha muito mais esses aqui para tentar melhorar eles, tá? Um fato curioso, tá? Super curioso. Os exclusivos, galera, eles quase sempre não são míticos. Existe exclusivo mítico, tá? Mas é muito difícil de pegar, é muito raro. Quase todo exclusivo que você vê na sua conta, 99%, não vai ser mítico.
E você pode usar esses aqui. E o Meat e os exclusivos, galera, por algum motivo eles coletam alto, tá? Não é difícil ter substatus altos nos exclusivos, tá? Mas isso é muito específico, mas normalmente é comum. Se a gente ver todos os meus míticos aqui do Yovar, você tá vendo que todos têm status, ou quase todos, né? Tem status altos, porque esses exclusivos normalmente eles roletam bem os substatus, tá? Eles não roletam mal. Os que são não míticos e não exclusivos, aí é dureza, tá? Então, por exemplo, qualquer um aqui embaixo, ó. Tipo esse aqui, ó. Ele não é exclusivo de nenhum personagem. Esse aqui é difícil de pegar assim, tá? Com status altos desse jeito, substatus altos assim. Isso aqui é bem difícil. Então, é isso. Da questão das gemas básicas ali. Vamos falar das de baixo agora pra gente finalizar. Já falei da aranha aqui. É pra aumentar o status base. Você ganha até 5% a mais. Você vai roletando aqui. Tem chance de eu subir. É bem difícil pegar valor bem alto, assim, mas tem que gastar bastante. Então você só tem a agregar. No status principal você ganha até 5% de ataque. Se ele for crítico, ele aumenta também. Se for HP, ele aumenta. Acho que alguns de HP, eu até brinquei já com alguns de HP, só que o impacto é tão pequeno que eu acho que no meu Cyrus, será que eu mantive? Ah, no Cyrus eu nem coloquei, vamos usar um aqui no Cyrus, só de zoeira. Pode ser esse aqui, ó. Então ele aumenta até 100% de HP. Então depende do qual é o status principal, né? Então aqui aumenta 1.3. Vamos dar mais um clique aqui que esse equipamento, ó, 3.3, tá bom já. Então eu ganhei 3.3 a mais de HP. Então ele melhora o status principal do seu equipamento. E aqui tem a listinha, ó, de como ele consegue aumentar baseado no equipamento, ó, dano crítico, que é um que vocês vão poder usar, vai de 2 a 6 em vez de 1 a 5. Que dano crítico normalmente você quer um número maior. E até quando o principal é dano crítico, ele vai até um número maior também, tá? Se você vir aqui dando crítico, ó, ele vai até 72, ao contrário de ataque, que vai até 66. Só que dano crítico é menos efetivo que ataque, tá, galera? É por isso. Normalmente o ataque é rei. Quando a gente pensa em dano, você quer maximizar o ataque do seu personagem, tá? Ataque é bem melhor que dano crítico normalmente. Você tem mais ataque. Beleza, outras gemas aqui, galera. Vamos fechar essas gemas aqui pra gente fechar esse vídeo. Temos mais três, tá? A de evolução. Vou deixar a evolução por último, tá? Que é o que eu quero comentar lá desde o começo do vídeo. Variante. Variante é interessante, galera, por causa do seguinte. A gema variante quase sempre, 99% das vezes, você só pode usar no bracelete, tá? E aqui você vai poder colocar um efeito adicional aleatório, tá? Quando vem aqueles equipamentos não identificados que eu falei lá no começo do vídeo, que a gente identifica aqui na Forja, eles vêm variantes, tá? Eu não tenho nenhum para mostrar agora, mas eles sempre vêm variante. E variante pode ser tanto a arma, essa aqui da esquerda, eles ficam normalmente com uma coloraçãozinha um pouco diferente, ó. A variante do. Uma variante desse set Vingança Perversa, ele fica meio roxinho, tá vendo? Quer dizer que ele é variante, ele tem um efeito adicional extra aqui. Daí tem uma listagem gigante de variantes aqui que você pode colocar nos seus equipamentos. Para DPS, agressão é legal, 400 de ataque. E tem mais um que aumenta 5% de ataque também, tá? Eu não sei se é só no dado da esquerda, eu acho que pode. Esse aqui também não é ruim, 2% de ataque, com 10 de velocidade de ataque. Então é como se fosse um efeito adicional ou um status adicional que você coloca. Isso aqui é status, né? 2% de ataque, ou 400 de ataque, ou 1200 de HP. Então, tipo, por exemplo, você tem um equipamento de DPS, você põe 1200 de HP, normalmente não é o que você quer. Mas pode ser útil, né? Às vezes você quer colocar HP no seu personagem por algum motivo, você pode ter na variante aqui um valor adicional. Ou algum efeito aqui, por exemplo, sacrifício de sangue. Há 12% de chance de causar 100% de dano físico em área em até 5 alvos próximos, sempre que o HP do herói for reduzido. Intervalo de ativação 8 segundos. É como se fosse uma passiva nova, uma passiva bem lixo, sendo bem sincero, é uma passiva ruim, mas é uma passiva que você pode botar no seu personagem. Mas normalmente a galera busca sempre o de aumento de status, tá? Então normalmente para DPS o agressão é muito popular, mas é muito difícil de pegar. Porque olha a lista de coisas que tem, é muito difícil você achar o que você quer. E eu acho que na arma tem uma variante, acho que aqui não vai poder ter, porque isso aqui não é mítico. Só mítico pode ter variante, tá, galera? Então assim, você tá vendo que esse anel aqui, ele tá com essa aurazinha, ele é mítico, ele é um item mítico, ele pode ter variante. Como essa arma é exclusiva, ela não é mítica,
Embora ela tenha aura aqui um pouquinho quando você clica, ele não é mítico, tá? Então ele não pode ter variante. Mas se a gente pega esse arco aqui, que ele é mítico, ele pode ter um efeito variante nele. E a gente pode ter... Cadê os efeitos variantes da arma? Opa, não era aqui, perdão. Tem que clicar aqui. E aqui tem um que é muito bom, que dá 5% de ataque. Que tem que achar. Poder inabalável. Ao ser plantado, aumenta o ataque 5% se houver um aliado com efeito objeto imóvel em campo. Aumenta o dano adicional em 5% adicional. Então você ganha 5% de ataque e 5% de dano adicional. Se alguém tiver com esse outro objeto imóvel. O objeto imóvel é o da esquerda aqui, ó, que é um tanque. Você bota o objeto imóvel no seu tanque e poder inabalável no seu DPS. É teoricamente a melhor combinação de variantes do game. Só que é super difícil de pegar, galera. Eu não tenho um equipamento bom com poder inabalável até hoje. Eu não tenho nenhum bom, tá? Então, variantes é um efeito legal adicional que você coloca no seu personagem que você pode colocar nos equipamentos míticos com a gema variante. Só que assim, é muito difícil pegar bons, tá? Não fique mal se você não tiver, é bem difícil você ter bons de variante, tá? Então é como se fosse um efeito ou um status adicional. E a gema de transmutação é mais famosinha, a gente pode reroletar alguns substatus. Então, por exemplo, eu tenho. Vamos fingir que a minha arma aqui ela tá com super status super altos e tá com uma variante boa aqui. Peguei aquela variante super top. Só que ela tem um substatus aqui, é bônus de HP. Eu quero velocidade de ataque. Eu posso clicar aqui, aprimorar, ele vai reroletar entre essas 5 opções e eu torço por tudo que vem velocidade de ataque e fica um equipamento ótimo. Quando a gente muda o status, ele mantém a progressão da barra aqui. Então, se essa barra fosse super alta aqui de valor, ele ia manter a barra super alta equivalente do status que ele virar, tá? Então é isso, a variante transmutação ela muda um substatus. Hoje ela trava aqui os substatus ainda, mas eles devem mudar essas regras em breve, então não vou falar muito disso, que isso deve mudar muito em breve. Então é isso das gemas. E por último, a gema da evolução. O que, que a gema da evolução faz, galera? A gente pega um equipamento mítico, aí Tier 1 ou Tier... Acho que só Tier 1 no caso. E ele roleta um Tier... Opa, peraí, perdão, eu tava no lado errado. Vamos pegar um aqui. Ele pega um Tier 1 ou um Tier 1 e transforma em um Tier... Ó, por exemplo, esse aqui, ó. Eu tenho um quad desse set Tier 1, fratura, que é um set podre de ruim, esse fratura. E eu posso usar uma gema de evolução nele, ele vai virar qualquer um desses 5 sets aqui. Então ele pode virar ou esses Tier 2 ou os Tier 3. Então é por isso que lá no começo do vídeo eu falei que o Tier 1 hoje ele é interessante por causa dessa gema aqui. Que eu posso pegar um Tier 1 meu com substatus bons que eu dropei ali farmando, que seja super alto, é que provavelmente eu já evolui em grande maioria. Ó, esse aqui eu não posso, porque ele não é mítico, não pode usar essas gemas aqui embaixo, tá vendo? Não pode. A aranha pode. Os outros não. Então tem que ser mítico. E tem que ser Tier 1, ó. Tier 2 não pode usar evolução. Só no Tier 1. Então por isso que eu digo que Tier 1 muitas vezes é mais legal que o Tier 2, tá? Porque às vezes você pega um Tier 1 com status bons, é que a maioria deles eu já evoluí na minha conta, né? Porque eu tenho muita evolução parada ali, como vocês podem ver. Então acho que a maioria eu já peguei e já evoluí, tá? Vamos ver se tem algum colar que quad. Pô, não tem. Eu evolui a maioria dos que estavam com status bons aqui parados. Então vamos pegar um que não é quad, vai. Vamos pegar um Tier 1. Dá pra filtrar os Tier 1s aqui também, galera. Se eu vir aqui e filtrar, ó, aqui, ó, tudo que é Tier 1. Por exemplo, esse aqui. Esse aqui tá legal, tá uns substatus legais, ó, bem upados. Dá pra eu vir aqui e tentar transformar em um Tier 2 ou Tier 3. E, claro, o único ruim é que tem um HP base aqui. Pô, mas tá roletado até que alto, talvez até valha a pena, quem sabe. Daí gasta 2 gemas pra tentar evoluir ele. E vai ser qualquer um desses 5. A gente pode tentar gastar várias vezes a gema e tentar pegar um set que você queira específico. Então hoje os equipamentos Tier 1 têm essa utilidade no endgame da gente tentar transformar ele em algum equipamento endgame Tier 2 ou Tier 3 que a gente queira. Normalmente a gente vai priorizar um Tier 3, que é mais difícil de pegar que o Tier 2, tá? Então, às vezes eu vou querer transformar num Cataclismo ou no Lamento do Inferno aqui, um equipamento como esse, e usar em algum outro personagem meu. Que eu não usaria, nunca usaria o Terror Noturno. Que esse amuleto. Terror Noturno. Eu não usaria em nenhum personagem, mas, pô, se eu transformar aqui na evolução e virar, sei lá, um Lamento do Inferno, nossa, eu posso usar em algum personagem. Que ele muda o set
do Terror Noturno, ele vai virar um Lamento do Inferno, que é um Tier 3, tá? Então por isso que eu digo, Tier 1 hoje, eles são bem úteis, tá? Principalmente se eles roletam, se eles têm substatus bons e se eles roletam alto. Por isso que lá atrás, no comecinho do vídeo que eu falei do Tier 1, eu falei, ó, Tier 1 é equipamento interessante, não é se jogar fora. Porque mesmo ele sendo Tier 1, ele pode virar Tier 2 ou Tier 3, tá? Isso vale pra tudo, galera. Eu tô mostrando DPS, mas assim, eu posso pegar um Tier 1 de tanque, tipo Guardião mítico, e eu posso vir aqui na evolução, e ele vai virar, ou ele vira Tier 3, porque não tem set de tanque Tier 2, lembra que eu comentei? Ele já vira Vontade Inabalável ou Determinação Fortalecida. Esse aqui é um ótimo set, falando nisso eu já vamos transformar ele. Só que, qual que eu vou querer? Acho que os dois são úteis, tá? Vamos fazer um aqui ao vivo, porque não tem erro esse aqui. Virou o Vontade Inabalável. Eu gosto de set para alguns conteúdos, eu vou craftar. Então, ó, o meu Tier 1 virou um Tier 3 em 2 cliques com status perfeitos aqui e para tanque, com um roll super alto. Então, o Tier 1 meu teve uma utilidade de eu ter um Tier 3 topíssimo aqui agora de Vontade Inabalável para tanque, tá? Pô, então super legal aqui. Os Tier 1s têm essa funcionalidade legal de poder virar qualquer set Tier 2 ou Tier 3. Então essa gema de evolução é muito estratégica você ter. Lembrando, você só pode fazer isso com equipamento mítico. Então esses vermelhinhos com aura aqui, tá? Existe equipamento mítico exclusivo? Existe, galera. Só que eles são muito raros. Eu vou só falar aqui só para vocês saberem que existe. Eu tenho uma arma do Cetran. Essa aqui, ó. É um variante, ele é mítico e é exclusivo do Cetran. Como que pega isso aqui? Ó, ele tem 400 de ataque. O ideal pra mim seria roletar. Pra mim que tá travado, teria que roletar esse bônus de defesa pra velocidade de ataque. Só que eu não consigo porque ele tá travado aqui em cima. Eu não consigo roletar esse bônus de defesa. Mas esse é um quad exclusivo do Cetran, que ele é mítico. Como que pega uma arma dessa? Hoje no game só tem um jeito, que é pelo identificador de equipamento aqui embaixo, tá? Quando a gente vem na fundição, identificar só dropa daqui. Exclusivo, mítico, só dropa daqui no jogo hoje. Mas esse é um assunto super avançado, galera. Eu não quero perder muito tempo aqui também. Mas dá pra você pegar daqui. Só que é muito, 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 muito difícil pegar o equipamento exclusivo mítico daqui. E ainda tem que ter status bons. Ele tem que roletar alto. É muito complexo. Não vale a pena perder muito tempo aqui. Tipo, pouquíssimas pessoas têm equipamento exclusivo mítico bons. Eles podem ser variantes. Ele pode ter uma variante aqui embaixo, por exemplo, também, tá? Mas assim, é muito, muito difícil. Eu quero falar que existe, algumas pessoas têm alguns bons, mas é muito difícil ter equipamento desse que eu nem mostrei, esse aqui do Cetran. O ideal é ser velocidade de ataque aqui, mas eu não consigo colocar mais. Por quê? Porque eu roletei o refinamento aqui em cima, e quando eu roletei o refinamento no ataque, ele trava o ataque. Eu não posso rodar uma transmutação aqui embaixo, porque ele travou no ataque aqui, porque eu rodei para melhorar esse bônus ataque aqui. E lembrando, por ser mítico, eu só posso usar o martelinho vermelho, que é raríssimo de ter, e o refinamento avançado também, que é bem difícil de pegar também. É bem mais difícil com o amarelinho aqui, que é esse aqui de cima, o refinar. Então é isso, galera. Aqui eu já fiquei com vocês mais de uma hora. Quase 1h20 que a gente vai terminar esse vídeo. Eu tentei resumir tudo que eu sei de equipamentos. Faltou coisas? Faltou, galera, mas eu não quero também fazer um vídeo infinito. Isso aqui é quase uma aula, né? De continuar aqui. Tem essa parte de troca, que a gente pode trocar o equipamento rápido de um personagem de outro. Tem esse plano, que a gente vem aqui, salva o equipamento do personagem, ou troca, põe o equipamento salvo no personagem. Vários conteúdos do jogo gravam o equipamento que você usou no personagem, no conteúdo. Isso ajuda muito, mas aqui é um jeito também de você poder gravar equipamentos e fazer grupos de equipamentos salvos. É uma funcionalidade que eu uso pouco, eu poderia usar mais, eu uso mais só para as coisas que eu mais preciso, que é PB e alguns conteúdos que eu gravo, alguns sets de equipamentos aqui eu deixo gravado para puxar rápido, mas é legal usar essa funcionalidade também. Eu não vou colocar nesse vídeo aqui agora, galera, porque já fomos muito longe, já está muito denso esse vídeo aqui. Então é isso, eu tentei resumir de forma geral vários conteúdos de equipamento aqui para vocês nesse vídeo. Eu sei que ficou super denso, super longo, mas eu tentei ser bem lento, tentar explicar de forma bem concisa,
tentar tirar, acho que as principais dúvidas que eu tenho muita gente que sofre com o equipamento, porque é o sistema mais complexo do jogo hoje. Embora ele é um pouco simples quando você pega a manha, eu acho que até você pegar a manha, eu acho que muita gente sofre, tá? Principalmente no começo do jogo. Então eu tentei colocar conceitos básicos, conceitos bem avançados, um pouco misturado, fui falando um pouquinho às vezes de coisas super avançadas, coisas super básicas. Fui misturando isso durante o vídeo para que ficasse mais claro para vocês sobre esse conteúdo. Eu prometo, quem ficou aqui até o final, eu prometo que os próximos vídeos iniciantes vão ser mais diretos e curtos, mas eu acho que não tinha como fazer um vídeo falando de equipamentos e tentar abordar assim, quase tudo de forma curta. Não tem como, galera. Eu teria que fazer 100 vídeos de equipamento. Vamos fazer um de equipamento, vamos sanar as dores de equipamento num vídeo só. Vai ser super longo, vai, mas os próximos eu espero abordar outros conteúdos do jogo de forma mais direta e rápida, tá? Então, assim, espero ter ajudado vocês com o equipamento. Eu não abordei 100%, mas eu acho que eu consegui abordar uns 80, entre 80 e 90%. Acho que deu para abordar aqui. Eu acho que o que faltou para abordar são muito coisas específicas, galera. PB, dava para entrar mais ali. Isso aqui é muito específico, é muito regrinha, muita exceçãozinha. E alguns detalhinhos que eu acabei deixando passar, mas essas são coisas pequenas. Eu acho que o grosso tá nesse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham adorado esse vídeo. Foi um vídeo bem duro aqui pra eu gravar, porque é muito conteúdo, é muito complexo falar de equipamento desse jogo. Assim, para alguém que tá no jogo há muito tempo, é até fácil, só que para quem tá começando, é um sistema que tem muito detalhe. Então, eu tentei organizar as ideias aqui e trazer esse vídeo para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado e falou!